Sejam bem-vindos ao Me Explica Direito. Aqui apresentamos temas que envolvem direito e sociedade através de entrevistas com especialistas nas mais diversas temáticas. Os desastres, as mudanças climáticas que estamos assistindo, tudo isso, nesses tempos que vivemos, nos mostra a necessidade de cuidarmos cada vez mais do meio ambiente e pensarmos na Terra como lugar comum para todos. Qual é a relação do direito com o meio ambiente? Para conversar sobre esse tema, convidamos ela, que é professora do curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, graduada em Direito e Serviço Social, mestre em Direito Público e doutora em Urbanismo, todos pela UFRN, também foi procuradora efetiva do município de Natal. Seja muito bem-vinda, professora Marise Costa de Souza Duarte. Muito obrigada, Michele. É um prazer estar aqui com vocês. E eu já vou passar para as perguntas, onde eu quero saber, quando a gente fala de meio ambiente, professora, a gente está falando de quê? Tá, muito boa pergunta para a gente começar e mostrar que meio ambiente não é só o meio ambiente natural. Quando a gente fala de meio ambiente, as pessoas em geral associam a flora e a fauna, mas o meio ambiente é tudo, é todo o ambiente que a gente vive e também com o qual a gente convive. Então, por exemplo, no direito ambiental, a gente tem o conceito de meio ambiente separado em 4 vertentes. O meio ambiente natural é um deles: fauna, flora, água, solo. O meio ambiente cultural é outro tipo de meio ambiente, é tudo que é produzido pela ação humana a partir do seu intelecto. A gente tem o meio ambiente artificial, que são as nossas cidades, e tem também o meio ambiente do trabalho, é o que a gente está, onde a gente está, por exemplo, é onde a gente desenvolve as nossas atividades laborais. Então, primeira coisa, é ter uma visão que meio ambiente vai muito, quando a gente fala de meio ambiente, a gente está falando muito além de fauna e flora. E água, solo, ar, enfim. Então, a primeira coisa. Outra coisa é ter a noção de que quando a gente fala do meio ambiente, a gente está falando da nossa vida. Eu sempre costumo dizer, quando a gente acorda, a gente está em contato direto com o meio ambiente, desde que a gente acorda até quando a gente vai dormir. Como? Quando a gente abre a torneira, acordou, abriu a torneira para escovar o dente, a gente precisa de água, não é? A água é um recurso natural, é regulada pelo direito ambiental, um recurso essencial à nossa vida. Então, precisa ser conservada, a gente não pode consumir qualquer água. Então, abriu a torneira para escovar o dente, a gente está falando de meio ambiente. Quando a gente vai dormir, quando vai desligar a luz para dormir, que geralmente é a última coisa que a gente faz, aliás, a última coisa para algumas pessoas é olhar o celular, né? Mas em geral, a gente vai desligar a luz, a gente está falando de meio ambiente. Por quê? A gente está falando da energia que chega à nossa casa através de processos como energia hidrelétrica, que utiliza água, a gente está falando de outros tipos de energias renováveis quando são utilizadas, então a gente está falando também de meio ambiente. A gente está falando das políticas que regulam o acesso a esse recurso. Então, em geral, as pessoas não têm a noção sobre isso. Se a gente está tomando uma água agora aqui, a gente está falando de meio ambiente, porque essa água ela tem que ter um nível de potabilidade. Um tratamento. Exatamente, um tratamento que possibilite... o corpo da gente receba. Exatamente. Se a gente está falando de alimentação, qualquer coisa que a gente come, a gente está falando de meio ambiente. Porque a gente está falando de algo essencial à nossa vida que precisou do solo, que esse solo precisa, para ser cultivado, os produtos, né, que precisa estar com qualidade, que, né, cada vez mais um dos problemas maiores que a gente tem no nosso, não só no Brasil, mas no mundo, é a questão dos agrotóxicos, no Brasil muito pior, que vai para os nossos alimentos e prejudica a nossa saúde. Então a gente está falando de meio ambiente em todo dia nas nossas atividades diárias. E outra coisa também é achar que o meio ambiente está desconectado de outras coisas. Mas não, acabei de falar. A gente está falando de saúde, alimentação, meio ambiente. Né? Porque o produto depende das condições para os produtos que a gente come, depende das condições da sua produção, que utilizam os recursos ambientais. Se a gente está falando de consumo, a gente está falando do meio ambiente, porque uma peça dessa precisou de recursos naturais para ser produzida e ela vai ser descartada no meio ambiente, vai gerar resíduos que vão prejudicar o solo. Então, assim, a primeira coisa que eu acho é que a gente precisa ampliar essa visão
de meio ambiente, para que as pessoas vejam a necessidade, a essencialidade de proteção do que é essencial para a sua vida. O que é que a gente precisa entender para estudar o meio ambiente? Como é que se estuda o meio ambiente e como é que se estuda o meio ambiente no contexto do direito? Tá. No direito, a gente tem uma disciplina chamada Direito Ambiental, onde a gente estuda, né, quando começou a discussão sobre a questão ambiental a nível mundial, até a regulação do direito sobre os bens ambientais. Então, Política Nacional de Recursos Hídricos, Política Nacional de Saneamento, enfim, a gente tem uma visão geral sobre a questão ambiental, do ponto de vista dos conceitos, dos princípios do direito ambiental. Todo mundo conhece, por exemplo, o princípio do desenvolvimento sustentável. A maioria das pessoas conhece, mas tem outros princípios também. Por exemplo, função socioambiental da propriedade. Toda propriedade tem que atender à função social e à função ambiental também. Uma propriedade, ela não pode prejudicar o acesso aos recursos naturais que aquela propriedade pode, os serviços ambientais que aquela propriedade pode prestar. Então, assim, o direito ambiental não é uma disciplina obrigatória no curso de Direito, ainda, né, no próximo programa, no plano de curso, vai ser, mas ainda não é. E só que a questão ambiental, ela não... A gente tem uma lei de educação ambiental desde 99, que diz que a questão ambiental, ela tem que ser estudada de forma transversal em todas as disciplinas, desde o ensino fundamental até o ensino superior. Então, na escola, a gente já tem que estar estudando sobre meio ambiente. Exatamente. E quais são as principais temáticas na atualidade? Sobre o que se fala, sobre o que a gente tem que se preocupar, onde a gente pode atuar, onde a gente pode entender um pouco melhor para a gente também participar dessa proteção? Olha só, questão excelente, porque me possibilita dizer que a principal questão ambiental que a gente tem hoje no mundo e afeta todos nós são as mudanças climáticas. Já foram chamadas de alteração climática, mudança climática, emergência climática e agora colapso climático. Ano passado, um grupo de cientistas, um grupo enorme de cientistas, assinou um documento, um estudo que foi publicado na revista Bioscience, que diz que a Terra está à beira de um colapso ambiental, climático, se forem mantidas as condições hoje que a gente tem. Então, as pessoas, em geral, a gente vive sem se preocupar com a questão ambiental, com a questão climática. Mas a gente, com o aumento do nível, o aumento da temperatura, né, acima de 1,5 graus, já causa a temperatura média do planeta. Exatamente. Mexe em tudo, tá? Em tudo. Traz impacto absoluto. Total. Desequilíbrio do clima, mudança do regime das chuvas, tempestades. Olha o Rio Grande do Sul agora, né? Tempestades, enchentes, né? Secas severas, que isso tudo afeta na alimentação, afeta na produção, afeta na saúde, afeta na moradia. Né? Então, assim, a principal questão ambiental hoje é a questão climática. Por exemplo, o caso do Rio Grande do Sul, de fato, aquelas cidades vão deixar de existir? Olha só, depende muito do que fizerem agora, porque, interessante, no Rio Grande do Sul ficou comprovado que uma das questões que levaram, né, aquele desastre nunca visto no Brasil, aquele nível, foi a alteração do Código Florestal do estado do Rio, da lei florestal do estado do Rio Grande do Sul, abrindo algumas áreas para ocupação, áreas que deveriam ser protegidas. Quando a gente fala de proteção da flora, tem uma função enorme. Quando a gente protege as margens dos rios, as matas, né, a vegetação que está na margem do rio, evita que haja o assoreamento, que as areias, né, desçam e impõem. Exatamente. Para o rio, assoreio, aquele rio vai perdendo profundidade, enfim. Então, a alteração do Código Florestal para favorecer determinados setores teve um impacto negativo, muito grande, totalmente negativo naquela área. E construções onde não poderia haver construção e também um evento climático. Ali foi um evento climático que fez com que um determinado volume de chuva estacionasse numa área sem conseguir efeito das mudanças climáticas. E não tem tinha dúvida. como prever? Tem como prever.
Haviam estudos que indicavam haviam aqui? Estudos. Os professores, inclusive, se eu não me engano, da UFSC, né, que já tinham participado de diversos encontros, já tinham dito isso. Que existe a possibilidade de haver um evento extremo daquela forma. Mas o que acontece hoje, Michele? Um grande problema que a gente tem no nosso país é o negacionismo climático. Negacionismo climático. O negacionismo. É o tema da vez. As pessoas não acreditam. Vão vivendo e não acreditam que tudo aquilo está acontecendo e está piorando. Está piorando cada vez mais e não veem que aquilo pode afetar diretamente a sua vida. Ignoram. Totalmente. Então, assim, negacionismo climático é um problema. Eu já fui para outro lado, mas tudo deriva da questão de como que a gente pode, dos principais problemas. Mas o negacionismo climático, ele está aliado a outra questão também, que é a falta de atenção das pessoas, de preocupação das pessoas com a questão ambiental, porque elas não percebem que os problemas que ela enfrenta, a enchente, que a gente, né, sabe que acontece muito aqui na nossa região, na nossa cidade, que faz com que as pessoas percam bens materiais. É, né? Como se a gente não fizesse parte disso, né? Como se não fizesse parte. É como se a gente ignorasse. A gente está naquele meio ambiente, mas a gente ignora a influência que a gente exerce naquele universo. Exatamente, exatamente. Então, assim, as pessoas não fazem muita correlação da questão ambiental, da questão climática com a sua vida, exatamente pelaquela falta de percepção que a gente falou no início, ver o meio ambiente de uma forma muito romântica, proteção de fauna e flora, né? E não ver que, quando a gente fala de meio ambiente, a gente está falando de tudo, está falando da nossa vida, né? Da nossa vida com qualidade. Tem um doutrinador, assim, um físico, que é filósofo também, você já deve ter escutado falar, Fritjof Capra. Uhum. E Capra diz que um dos grandes problemas da atualidade, além do problema ambiental, da crise, né, que a gente tem no meio ambiente, é a crise de percepção, que é exatamente a falta de capacidade das pessoas perceberem que tudo está conectado. Né, que a gente não está... Por exemplo, a própria economia. A economia depende totalmente da preservação do meio ambiente. E como a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, um agronegócio, eu digo agronegócio ruim, o setor do agronegócio completamente irresponsável, que ignora completamente a preservação. E a preservação. Exatamente. A preservação do solo, né, que usa muito agrotóxico, que devasta grandes áreas para plantação ou para gado. Inutilizando aquela terra, né, também. Exatamente, usando agrotóxico. Esse agrotóxico vai para as águas que são consumidas pela população. Então, assim, a gente, em geral, como sociedade, a gente não faz essas conexões. E isso tem muito a ver com a forma como a gente foi formado, essa visão cartesiana das coisas. A gente coloca tudo nas caixinhas. A gente não tem essa visão sistêmica, essa visão de inter-relação entre as coisas, porque a gente aprendeu a pensar as coisas em separado. E, voltando um pouquinho à sua questão, então, quando a gente fala do meio ambiente, a gente precisa compreender tudo que envolve o ambiente que a gente vive, que está sob ameaça de um colapso climático, se for mantida, né, se o mundo continuar com as mesmas premissas no modelo de produção que só consome. Ignora a poluição. A poluição, eu acho que é o tema também da vez, né? Sim, porque está tudo conectado. A gente tem a poluição dos nossos oceanos, né, que é agravada. Acúmulo de resíduos. Nossa, daqui se eu não me engano, até 2050, eu acho que vai ser antes, viu? Tem um estudo que diz que a gente vai ter mais plástico no oceano do que peixe. É verdade. Não é possível. É verdade. E que todo mundo triste. Quer comer sushi, né? Eu mesmo não como carne. Fora quem é vegano que não come. Mas, assim, mas as pessoas não fazem a relação. Não fazem a relação do que ela gosta. Porque, inclusive, assim se coloca que o mundo que a gente tem hoje, ele daqui a um tempo não tem mais. E a gente já pode perceber isso. O calor extremo. Às vezes a gente, no verão passado, a gente, nossa, nunca teve tão quente. E realmente nunca teve tão quente. Que o clima do planeta está aumentando de uma certa forma, com esse desequilíbrio ambiental, que o verão é muito mais quente e o inverno é muito mais rigoroso.
Então, faz com que a temperatura média vá aumentando ao longo do tempo. E é interessante porque essa discussão não é nova, Michele. Desde 1970, já se vem discutindo a nível internacional o quanto o modelo de produção que a gente tem é insustentável. A gente tem até hoje um universo que tem tentado trabalhar as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A gente está aqui hoje dentro da TV Universitária, que funciona dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que qualquer iniciativa nossa, enquanto professores e qualquer colaborador da instituição, precisa estar atendendo algum dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, justamente em virtude da proteção ao meio ambiente que a gente precisa perseguir, né? Exatamente. Os ODS são muito importantes, da Agenda 2030, 17 ODS, que eu sempre digo, estão em caixinhas também, a gente precisa conectá-los. Estão em caixinhas, é verdade. A gente precisa conectá-los, não dá para atender um sem atender outro. E uma outra coisa é que não pode ser visto só como uma questão formal, temos que atender o ODS. O que na prática... Como se fosse preencher um formulário e não praticar nada. Exatamente. Como na prática esses objetivos podem ser implementados. E agora a gente também tem eu li um artigo há pouco tempo chamado A Sustentabilidade Já Era. Por que a sustentabilidade já era? Porque não adianta a gente falar mais em sustentabilidade, a gente tem que falar em regeneração, em transformação. Porque não tem mais... Tentar salvar ainda alguma coisa. Exatamente, a gente precisa transformar o modo como a gente vive, o modo como a gente consome, o modo como a gente come, né? Porque a sustentabilidade, a gente está falando de sustentabilidade desde a década de 80 e nada mudou. O modelo predominante da energia são os combustíveis fósseis, que aumentam o efeito estufa. E a gente, nos Estados Unidos e outros países, e até a gente mesmo, com essa história de querer aprovar lá a prospecção lá na Foz do Amazonas, que é um absurdo, mas existe uma pressão muito forte para se conseguir, não dá mais para falar, e os cientistas disseram isso desde a década de 80, em continuar esse modelo de produção com base nos combustíveis fósseis. Não dá. Mas, como existem interesses econômicos muito fortes, isso vai passando, e a gente vai querendo comprar mais carro, ou comprar mais moto, enfim. E aquela história da conexão, da crise de percepção que eu disse a você. A gente estuda muito pouco, a gente discute muito pouco, a gente conversa muito pouco, desde lá do ensino infantil. E a gente consome demais. A gente consome demais, a gente não se preocupa, nosso celular. O que foi extraído do solo, né? Para que o celular seja produzido e como é que ele vai ser descartado. A gente não se preocupa. O que a gente consome sai da nossa vista, a gente acha que está tudo resolvido. Só que a gente tem um problema de resíduos sólidos no mundo enorme. Enorme. A gente tem o deserto... O mundo é um verdadeiro lixão, né? É, um verdadeiro lixão. O oceano, a própria terra. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né, o pessoal que está nos assistindo, de que no deserto do Atacama, hoje tem uma deposição de resíduos, principalmente de roupas, que pode ser visto do céu, por satélite. É incrível. Exatamente. É incrível. Mas a gente descarta e a gente esquece, saiu da minha vista. Não tem nada a ver com isso. É mais conveniente e confortável. Pois é. Só que todo mundo tem a ver, porque a gente está tudo dentro da mesma esfera. A gente está tudo dentro do mesmo planeta. Estamos aqui hoje, eu sou Michele Elali, no Me Explica Direito, entrevistando a professora Marise Costa, e eu quero saber o que é que os governos têm a ver com isso, estadual, municipal e federal. O que é que eles fazem, devem fazer? Me explica aí. Tá. Primeiro, a gente tem essa discussão internacional do meio ambiente desde a década de 70. A primeira conferência foi em 72 até
2012, tem acordos, tem documentos. Isso faz com que os países que subscrevem os documentos derivados desses encontros internacionais tragam para o seu âmbito interno, para o âmbito interno do país, aquela obrigação de cumprimento do que foi acordado a nível internacional. Por exemplo, aquela coisa de diminuir o efeito estufa através de menos produção de carbono, né? E o comprometimento dos países. E aí vem toda uma discussão em cima de interesse econômico. Eu não vou me comprometer com isso. E aí então, tem todo um impacto, né, universal. Pronto. Exatamente. Então, vamos lá. Os governos. Então, os governos trazem para os países essa obrigação que assumiram a nível internacional. Com relação à questão climática, instituir políticas climáticas no seu nível interno. Então, a gente tem o Brasil, exemplo, desde 2009, a Lei da Política Nacional de Mudanças Climáticas. Está sendo efetivada. E o que diz essa lei? Traz obrigação para os estados, obrigação dos municípios, obrigação para o próprio poder público e para a sociedade, mas ainda muito pouco executada. A gente tem, por exemplo, a Convenção da Biodiversidade, que foi aprovada no encontro internacional, orientando a elaboração, por exemplo, de um código florestal, de uma lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, as políticas nacionais na questão ambiental são construídas, muitas delas, grande parte delas, com base no que o país se comprometeu a nível internacional, tá certo? Então, a gente tem política para tudo. Eu sempre digo, não falta legislação de proteção ambiental no nosso país. Falta a gente ler e compreender e colocar em prática. Colocar em prática. Implementação. A primeira coisa é essa. Agora, de 2007 para cá, o que precisa é a gente manter o que a gente já tem. Porque a gente tem um problema muito grande de retrocesso da legislação. Não só na questão ambiental, também nos direitos sociais, enfim. Então, a legislação ambiental está sendo o tempo todo ameaçada. O tempo todo questionada a sua validade, principalmente nos dois últimos, e esse congresso é o pior, né, que já teve na história, eu entendo, é uma opinião minha, porque ele, quer dizer, não todo, claro, mas uma parte do Congresso, o objetivo é, como a gente até já vinha conversando até aqui na universidade, com relação a essa questão de desconstruir direitos. Aqueles direitos que a gente conquistou ao longo do tempo, a gente tem um Congresso, muitas vezes assembleias e câmaras dos vereadores querendo desconstruir direitos. Então, a gente tem uma legislação ambiental muito boa, eu disse que não falta legislação, o problema é a implementação e manutenção, ou seja, não retroceder. Não retroceder. Inclusive, a gente tem um princípio no direito ambiental, o princípio da vedação ao retrocesso ambiental, assim como tem no retrocesso o princípio da vedação ao retrocesso social, que muitas vezes é desconsiderado. A outra coisa é fazer com que a população compreenda, entenda que existe legislação. Existe legislação para grande parte das questões que a gente convive, para saneamento, para proteção de determinadas áreas ambientais, para resíduos sólidos, a gente não pode descartar em qualquer lugar. Falta muita cultura, né, do descarte. No Brasil, a gente não conhece essa cultura, ela é ignorada. Pois a gente tem uma política nacional de resíduos sólidos excelente, muito boa. Mas eu acho que a população não está muito preocupada com isso, né? Eu quero até perguntar, o que é que diz a Constituição sobre o papel da população? Pronto, maravilhoso. O que é que a população tem a ver com isso e pode fazer? Olha só, a Constituição, ela trouxe um capítulo, a Constituição de 88, pela primeira vez, trouxe um capítulo sobre meio ambiente. E no capítulo, que só tem um artigo, mas esse artigo é enorme, tem vários, um artigo com vários incisos, vários parágrafos. O artigo 225, ele diz que todos têm direito a meio ambiente ecologicamente equilibrado. E o que é isso? O meio ambiente ecologicamente equilibrado é o equilíbrio ambiental que permite a nossa vida com qualidade, que é direito de todos nós, a Constituição diz. Aí, voltando à sua pergunta, o que a população pode fazer? O próprio artigo da Constituição diz, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, o dever não é só do poder público. O poder público pode muito e tem várias obrigações, mas a sociedade também tem. E a gente, como sociedade, a gente não cumpre as nossas obrigações. A gente acha, não, tudo é o governo. Como eu disse, o governo tem muitas obrigações, mas a sociedade não pode se eximir
Então, quando uma política pública, por exemplo, na área de resíduos, impõe que haja a coleta, você leve os seus resíduos que não podem ser colocados no lixo comum, levem para centros de reciclagem. Remédio. Quem é que descarta remédio e bateria de forma adequada? Pois é. Pouquíssimas pessoas. Porque as pessoas não têm noção, se elas descartarem aquela bateria no lixo comum, ela vai para o solo, ela tem metais pesados, ela vai voltar para a água dela. Ela vai consumir água com resíduos de lítio, enfim. Então, falta muito... Cultura, né? A cultura. E outra coisa, nesse artigo 225, tem um inciso que diz que é obrigação do poder público a educação e a conscientização pública para a proteção do meio ambiente. Você vê... fora a TV universitária, algumas outras que tem quase que obrigação. Mas o poder público, em geral, não exerce o dever dele. É pouco educativo. Totalmente. Então, assim, você vê anúncio... Omisso, né? Totalmente omisso. Totalmente omisso. E educação e conscientização pública é uma obrigação do poder público a nível constitucional. Entende? A gente também não sabe, por isso que a gente não cobra. E a gente precisa educar as próximas gerações, nossos filhos e netos. Eu acho que o tempo que se gasta em rede social poderia ser um pouquinho dedicado a educá-los nessa perspectiva de que o planeta vai ser destruído. Eu me preocupo muito, né, assim, porque a gente está há 50 anos falando isso, desde 70 teve um relatório do Clube de Roma, que foram empresários, né, juntos com cientistas e especialistas, e publicaram um relatório chamado Limite do Crescimento. E foi publicado em 72. O grupo começou a se reunir em 68. Há mais de 50 anos. Mais de 50 anos, em 72. Eles disseram que se a gente continuasse nesse ritmo de desenvolvimento, de exploração dos recursos, no século XXI a gente ia ter um planeta praticamente insustentável. Falta um bocado para a gente ter, assim, basicamente sem ter condições de sobrevivência da espécie humana. A gente está no iniciozinho do século XXI. O que se avizinha, o que se prevê para os nossos filhos e os nossos netos? É aquilo que eu falei um pouquinho antes. Não é alarmismo, mas os cientistas já vêm dizendo que a gente não vai ter um mundo... 2050, que está ali... Daqui a pouco, a gente não vai ter o mundo que a gente tem hoje, a gente não vai ter a segurança de morar num local seguro, né, sem estar sujeito a enchentes, a secas, acesso à água. No Me Explica Direito de hoje, falamos sobre direito ambiental com a professora Marise Costa. Muito obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço, foi um prazer. E você pode ouvir o nosso programa sempre às quartas-feiras, ao 12:30, na FM Universitária e rever, quando quiser, no YouTube, TVURN. Até a próxima!